Bom dia para todos. Bom dia para todos aqueles que nos acompanham agora pelo Facebook, pelo YouTube, nosso canal Santo Antônio. Bom dia para todo mundo que está participando. Eu convido você a compartilhar essa transmissão. E nós queremos conhecer os mistérios desse grande autor, né? Essa linda canção, Vinde Espírito Santo, a oração era essa na canção que nós ouvimos. E nós queremos, né, penetrar nessa palavra e, mais do que tudo, deixar que essa palavra penetre em nós, né? Atinja o centro da nossa vida, o nosso coração, nessa manhã, com a meditação da palavra. Quem é que está participando aí hoje? Vamos ver. Estou abrindo aqui o meu celular para acompanhar vocês também aí, ver quem é que está participando conosco nessa manhã, de onde você está assistindo, está em casa, sozinho, como é que está aí? Quem está com você? Vamos rezar? Convide outras pessoas a rezarem também nessa manhã. Um abraço para Sol, Marcelino Ferreira. Que bom, né? O som está chegando muito bem na minha casa. Que bom, Marcelino, graças a Deus, que às vezes é uma luta esse som aqui, viu? Maria das Graças, um abraço, né? Obrigado, Senhor, por estar mais um dia na presença, isso mesmo. Maria José, Deus abençoe, pedindo a bênção. Maria do Carmo pedindo também a bênção, Deus abençoe. A Armanda pedindo também a bênção, Deus te abençoe. A Grazi Baia, bom dia, Padre, sua bênção. Peço oração pela saúde e cura da minha amiga Cláudia Pinho. Isso aí, Grazi. Vamos enfrentar esse dia de hoje, continuando pedindo a Deus, né, o fim da pandemia. Depois, quem mais? Rose Agostinho, bom dia para todos. Joselice, Sueli, bom dia, Sueli. Padre Renato, sua bênção, Deus abençoe. Quem mais? Leomira, Dona Vera participando conosco. Minha querida Dejanira participando conosco, Jaqueline, Márcia, Luciana Tomás, Deus abençoe, Luciana. Fátima Farias, um beijo grande, Fátima. Virgilina, agradecendo ao Senhor. Maria Ivonete participando conosco. Cleusa Murta, Deus abençoe. Quem mais? Sueli, Edna e tantas pessoas. Somos agora 79 pessoas ao vivo. De onde você está falando? Bom dia, Jéssica. Isso aí, iniciando mais um dia na presença de Deus. É o que nós queremos, né? Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convido você a tomar o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje vamos começar a ler o capítulo 18. Estamos na reta final agora do livro dos Atos dos Apóstolos. Você que tem acompanhado conosco essas meditações, hoje estamos no capítulo 18. Ontem nós vimos Paulo no Areópago de Atenas. Hoje Paulo deixa Atenas e vai para Corinto. Vamos meditar um pouquinho sobre os textos contidos aqui, esse trecho contido aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 18, versículo 1 ao 8. Diz assim: naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma.
Paulo entrou em contato com eles e, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício, justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, lendo o capítulo 16, nós vimos que Paulo estava no norte da Grécia, na região da Macedônia. Lá ele evangelizou Tessalônica, Filipos, Bereia. Agora Paulo desce para o centro, para a região do centro do país, em Atenas. Próximo, ontem nós vimos ele em Atenas pregando no Areópago, diante dos magistrados, das assembleias dos juízes. Paulo, lá deixam Paulo falando sozinho, foi um fracasso, a presença de Paulo lá no Areópago. Eles disseram sobre isso, nós vamos te ouvir em outra ocasião. E hoje no capítulo 18, Lucas relata que Paulo deixa Atenas e foi para Corinto. É muito importante entendermos que Corinto era uma cidade muito importante na Grécia Antiga, no mundo antigo. Era a cidade das duas culturas, a cultura grega e a cultura romana. Era a cidade dos dois mares, o chamado Golfo de Corinto, o chamado Canal de Corinto, ligando os dois mares. É a cidade dos dois portos. Portanto, uma cidade portuária da antiguidade, em que grande parte, eu diria a maior parte do comércio, a maior parte da chegada de novas pessoas eram pelos mares. Então, uma cidade com dois portos era uma cidade de entrada e saída de muita gente, de muito fluxo de pessoas a todo instante. Ora, essa cidade era comercialmente rica e atraía pessoas de todos os lados. Justamente por isso, de muitas regiões vinham para Corinto, pela sua beleza natural, pelo acesso fácil com que os portos, a geografia local propunha essa facilidade. Mas no âmbito bíblico era uma cidade estratégica para Paulo, e foi uma cidade de muito amor e de muita dor para o apóstolo. Muito amor porque ele gastou muito tempo em Corinto. Ali a comunidade floresceu vicejante, os dons carismáticos, a evangelização presente, as comunidades nas casas. Muita obra da evangelização, podíamos dizer grande parte da evangelização de Paulo aconteceu aí em Corinto. Não é à toa que ele tenha escrito 3 cartas para a comunidade. 2 estão na Bíblia, uma os historiadores dizem que se perdeu. Não é à toa que um dos primeiros papas da igreja escreveu uma longa carta também para Corinto. Ora, Corinto foi essa comunidade cristã vicejante em que o paganismo da cultura greco-romana estava presente, mas ao mesmo tempo houve uma grande ação do Espírito Santo nessas comunidades. Basta você ler a carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14,
onde Paulo vai falando dessa ação do Espírito Santo, dos dons que Deus foi suscitando ali, dos carismas que o Espírito Santo foi suscitando nessa comunidade. Ora, aqui Lucas menciona então que Paulo está nessa cidade de Corinto. Ali na cidade de Corinto, como eu disse, era uma cidade comercialmente rica, de muito fluxo de pessoas, mas também de muito paganismo. Ali, de muita prostituição. Alguns autores gostam de dizer que uma pessoa que tinha uma vida fácil, uma vida de prostituição, de promiscuidade, usavam até um verbo corintiar, era justamente levar essa vida devassa. Ora, Paulo está nesse contexto, é ali que ele chega para evangelizar. O versículo 2 diz que ele encontra um judeu chamado Áquila e a esposa dele Priscila. Áquila e Priscila, um casal de judeus que se convertem ao cristianismo, muito provavelmente tinham sido convertidos em Roma, porém são expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Cláudio tinha decretado que todos os judeus que estivessem na cidade saíssem de Roma e, por consequência, também os cristãos. Ora, Cláudio, Áquila e Priscila, voltam, então vêm lá para Corinto. Diz aí o versículo 2 que Paulo entra em contato com eles, e eles tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas. Ali já uma harmonia, naquela união de Paulo com eles. Paulo passa a morar com eles aqueles meses, trabalham juntos. Aqui um ensinamento importante: Paulo gasta a vida na evangelização, mas ao mesmo tempo ele não quer ser pesado à comunidade. Ele vai dizer depois isso na carta aos Filipenses. E ele gasta também um tempo fabricando tendas, ganhando o seu dinheiro honestamente com trabalho, vivendo dessa profissão, de fabricante de tendas. Ora, pensemos naquela sociedade, como era importante, como comércio de tendas. Não é como hoje, que nós vamos para uma cidade, tem um hotel, uma pousada, uma hospedaria, As pessoas, para se deslocar de um lugar para o outro, passavam dias, às vezes deserto adentro, em caminhos muito longos, e as tendas eram muito importantes, para que elas pudessem acampar, que elas pudessem passar a noite. Nas próprias festas litúrgicas do povo de Israel, por exemplo, uma chamada festa das tendas, festa dos tabernáculos, em que os judeus lembravam a caminhada, a travessia pelo deserto. Ou seja, era muito importante essa profissão na antiguidade. Paulo então é fabricante de tendas, junto com esse casal, Áquila e Priscila. Depois diz ainda que aos sábados Paulo entrava na sinagoga. Vamos ver isso com mais calma. A sinagoga, obviamente, era frequentada por judeus, que todos os sábados se reuniam para interpretar a Torá, a lei de Deus. Porém, sempre apareciam aqueles simpatizantes gregos, que queriam escutar, queriam aprender, eram simpáticos àquelas leituras bíblicas. Ora, Paulo frequenta essa sinagoga de Corinto. Paulo diz aí o texto que todos os sábados, ele estava discutindo com os judeus para provar para eles que Jesus era o Messias. Ora, como ele fazia isso? Tomava o texto dos profetas, tomava os textos proféticos e mostrava que aquele justo, aquele servo do Senhor anunciado pelos profetas, a vida, essa profecia, ou essas profecias se cumpriam na vida de Jesus Cristo. Ali acontece a recusa dessa palavra, a primeira ruptura. Nesses versículos de 1 a 6, nós vemos então aparentemente esse fracasso de Paulo lá na sinagoga de Corinto. O fracasso
onde ele tenta demonstrar que Jesus é o Messias, e ele termina com essa palavra do versículo 6, diz aqui que por causa da resistência e blasfêmias deles, resistência e blasfêmia, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa, de agora em diante eu vou dirigir-me aos pagãos. Muito interessante esse gesto de Paulo. Nessa ruptura, Paulo repete aquele gesto do Evangelho. Jesus disse para os apóstolos, quando eles entrarem numa cidade e forem recebidos, que eles possam ir de casa em casa, mas quando eles não fossem recebidos, que eles sacudissem até a poeira dos pés e fossem para outra cidade. Paulo repete esse gesto, sacode as vestes, mas aqui Paulo, ele acrescenta um elemento novo. Ele diz aqui: não tenho culpa, do sangue derramado de vocês. De agora em diante eu não tenho culpa, vou dirigir-me aos pagãos. Por que elemento novo? E esse elemento é importante, porque na cabeça de um judeu, o sangue é a vida. O livro do profeta Ezequiel, texto do primeiro livro de Samuel, muitos textos do Antigo Testamento, os judeus entendem então que a vida está no sangue. Derramar o sangue é derramar a vida, entregar o sangue é entregar a vida. Ora, Paulo vai dizer: eu não sou responsável de agora em diante pelo sangue de vocês. A vida que vocês vão derramar, eu não tenho mais compromisso, porque eu fiz a minha parte. Eu anunciei a vocês, vocês conheceram a verdade, e vocês mantiveram o coração fechado, mantiveram o coração resistente, o coração orgulhoso, soberbo. E Paulo então, ele se despede deles e vai no versículo 7, saindo dali, ele vai para a casa de um pagão, um certo Tício, o justo, um homem adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Reparem como essa dinâmica acontece em toda a Bíblia. Primeiro os judeus, depois os pagãos. Primeiro o povo escolhido, o povo eleito, depois os pagãos. Muitas vezes Jesus vai insistir nisso no Evangelho. Há primeiros que serão os últimos e há últimos que serão os primeiros. Essa dinâmica de uma graça que foi dada a um povo, e quando esse povo rejeita essa palavra agora é anunciada a outros povos, aos povos pagãos, aos povos não judeus. Versículo 7 em diante, Paulo encontra esse homem justo, conhecido na comunidade de Corinto. Tinha justamente esse título de justo, porque devia ser um homem de vida reta, um homem honesto, um homem trabalhador, e um homem que não ficava buscando a idolatria, adorava o Deus único, mesmo sem conhecer, adorava o Deus único. Lucas cita aqui, que ele morava ao lado da sinagoga de Corinto. Ora, se até o versículo 6 tinha sido um fracasso a pregação de Paulo, agora do versículo 7 em diante, a gente começa a perceber os frutos dessa evangelização. Versículo 8 vai dizer que o chefe da sinagoga, Crispo, acredita na pregação de Paulo, aceita aquela pregação, acredita no Senhor Jesus com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam a Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Às vezes na nossa vida vai ser a mesma coisa. Insistentemente nós vamos numa direção e achamos que aquilo era o melhor, e Deus vai mostrando para nós que não é por ali, e a gente tem que ter coragem de sair daquele caminho, não desanimar do ideal, do objetivo, e seguir por outro caminho, por outra estratégia. Não é porque uma coisa não está dando certo agora que eu vou desistir daquele ideal. Talvez a estratégia, o modo como eu estou fazendo não está dando certo, eu preciso buscar outra estratégia. E Paulo faz isso. Ele vai anunciar na sinagoga, rejeitam, resistem. Paulo vai anunciar agora aos pagãos. O que é que essa palavra pode nos ensinar hoje?
Como essa palavra hoje pode ser para nós luz a também iluminar os caminhos da nossa vida. Uma coisa é certa, nós somos conhecedores dessa palavra, e iluminando a nossa vida, onde nós chegarmos, essa palavra pode também iluminar a vida das pessoas. Como disse certa vez um poeta, uma luz que é acesa nunca beneficia só aquele que a acende, mas sempre vai iluminar aqueles que estão à sua volta. Se você é luz na sua casa, luz no ambiente onde você frequenta, consequentemente, essa luz vai beneficiar aqueles que vivem com você. Sendo uma pessoa mais justa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, estará já sendo essa luz de Deus no caminho das pessoas. E não esquecer que o que as pessoas mais precisam é do conhecimento de Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo em todo o tempo, com a vida e com a palavra. Com a vida, com testemunho de vida e com essa palavra, de forma explícita. O porquê nós cremos. Está sempre pronto, como diz São Pedro na sua carta, a dar as razões da nossa esperança. Por que você é honesto? Por que você tem esses valores? Por que você vive isso? E você dá a razão desses porquês. Porque a luz de Cristo um dia iluminou a minha vida. É assim, meus irmãos, que nós queremos meditar com essa palavra de hoje. E com toda a fé, nós rezamos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.